Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Olha, estou aqui para trazer mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Lucas, ele diz lá em Atos 1 que após Jesus ele ter ressuscitado, ele se apresentou vivo para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e ficou com eles por um espaço de tempo de 40 dias na terra, após ter ressuscitado. E Jesus, ele fala com os discípulos para eles não se ausentarem de Jerusalém. Jesus ele fala em Atos capítulo 1, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Qual promessa é essa? É a promessa do batismo com o Espírito Santo. Porque no versículo 5 ele diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos não se ausentarem de Jerusalém. Porque em Jerusalém o Espírito Santo de Deus desceria sobre eles, eles seriam batizados com o Espírito Santo. E um dos propósitos do batismo com o Espírito Santo é para que os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles fossem testemunhas. Porque no versículo 8 de Atos capítulo 1, ele diz o seguinte, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Querido, Jesus nos batizou com o Espírito Santo, nós recebemos o poder do Espírito Santo, é para que nós venhamos ser testemunhas de Jesus Cristo. Testemunha é aquele que viu, aquele que ouviu, aquele que experimentou. Em outras palavras, nós somos batizados com o Espírito Santo é para espalhar as boas novas de salvação que nos alcançou. Nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos o poder do Espírito Santo é para que a gente venha falar aos outros sobre o Cristo que nos alcançou, que nos resgatou, que nos salvou, que nos libertou, que nos transformou. Esse é o propósito do batismo com o Espírito Santo. É para que eu e você façamos o ide do Senhor. E lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Querido, Jesus ele já nos deu a ordem. Jesus ele já deu a ordem para a sua igreja, para os seus discípulos. Vão por todo mundo e preguem o meu evangelho a toda criatura. Nós precisamos nos posicionarmos diante desta palavra de Jesus. Nós precisamos fazer o ide do Senhor, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Que você venha ser como Isaías, que após ouvir a voz do Senhor conclamando, dizendo, a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Isaías se levanta e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Nós precisamos viver uma vida totalmente entregue a Cristo. Nós precisamos viver uma vida para a glória de Deus. Nós já morremos para nós mesmos. Nós nascemos agora para Cristo, para viver para Ele. Os nossos dias devem ser dele. Nós precisamos viver todos os nossos dias para a glória do nosso Senhor, para a glória do nosso Salvador. Quantas pessoas estão precisando ouvir a mensagem do Senhor? Quantas pessoas precisam ouvir as boas novas de salvação que um dia nos alcançou? Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão em trevas? Estão perecendo? Nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos imediatamente nos posicionarmos diante da palavra do Senhor Jesus, que está escrita em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Que você venha de fato se levantar para fazer a diferença nessa nação. Que você venha se levantar e fazer o ide do Senhor, ser uma testemunha de Jesus dentro da sua casa, para os seus familiares, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para as pessoas que você não conhece. Porque esse é o nosso propósito. O nosso propósito é pregar Cristo.
e este crucificado e ressurreto. Que Deus te abençoe. Olha, e lembre sempre, Deus não escolhe os capacitados. Deus, Ele escolhe aqueles que não estão capacitados para capacitá-los e usá-los com poder. Então não invente desculpas. Não invente desculpas para não cumprir o ID do Senhor. Porque Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele conta com você. Você precisa se colocar à disposição do Senhor. Porque Ele vai te usar com poder, com graça, com autoridade, com unção, com ousadia. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa receber essa palavra no seu coração. E a partir de hoje, ser diferente. Que a partir de hoje você venha de fato fazer o ID do Senhor, ser sal, ser luz. No meio desse mundo escuro. Que você possa, em nome de Jesus, ser um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.